Meu nome é Nelson Moita de Oliveira, sou segundo tenente da reserva da Polícia Militar. Em 79 fiz inscrição para a Polícia Militar, para prestar concurso na Polícia Militar, e fiz diretamente no Corpo de Bombeiros, porque naquela época as unidades da Polícia Militar, e o bombeiro era uma delas, fazia inscrição direto. Se você fizesse inscrição no bombeiro, a grande probabilidade de você, depois da escola de soldado, ir para uma unidade do Corpo de Bombeiros. Quem fizesse no policiamento, a mesma coisa. Eu acabei fazendo minha inscrição no posto 7. E quem me fez a inscrição, inclusive, foi o soldado Mendonça. Trabalhava na Sé, depois veio a trabalhar no Ipiranga. Ele que me fez a minha inscrição. E tudo começou porque eu tinha um vizinho, Miguel, trabalhava no Corpo de Bombeiros da Sé e tive no bairro onde eu nasci, né, que era a Vila Mazém, Zona Norte, muitos amigos de adolescência e maturidade que eram policiais militares, inclusive a família Batista, né, Antônio Batista, muito meu amigo. E também na época falou, as inscrições estão abertas para a Polícia Militar, mas o Miguel Siqueira foi o primeiro, falou, está aberta a inscrição direto para o bombeiro. Eu falei, então vou fazer. Comecei os exames, né? Fui aprovado e em 8 de novembro de 1979, minha turma, que começou com aproximadamente 800 inscritos, terminou com 167, 168 e todos foram fazer a escola de soldado no CIAD, Centro de Instrução e Adestramento Traços do Corpo de Bombeiros. Era uma edificação que ficava atrás da Academia do Barro Branco. Lá ficamos quase 7 meses. Em maio saí soldado, ficamos ainda 3 semanas lá tendo instrução só a nível de bombeiro e aí fui designado para o primeiro GI. Eu e mais 12 ou 13 soldados, né? Chegamos no primeiro GI já em maio, em junho mais ou menos de 80. E a primeira guarnição que fui correr foi no AB 56. Aliás, nessa época na Sé tinha 2 ABs. E qualquer ocorrência que saía na volta, o recruta não voltava seco para o quartel. Voltava ensopado, molhado. Eu fiquei quase 1 ano correndo com um único uniforme que foi me dado quando comecei a escola de soldado. Depois, os sargentos, na maioria deles, ou os soldados mais antigos, te davam, quando tinha bastante, te davam um uniforme para completar. Mas eu recebi, eu acho que o meu primeiro uniforme já quase com 2 anos de soldado. Em 81, em fevereiro de 81, era um sábado de carnaval, ocorreu o incêndio do Grande Avenida. E eu não tinha ainda 1 ano de soldado. E essa foi a minha grande experiência profissional. Que eu era da Prontidão Amarela e a Prontidão Amarela assumiu no dia 15, no domingo. E fomos para o Grande Avenida, aliás toda a prontidão, né? Principalmente as guarnições de AB, fomos fazer o rescaldo no Grande Avenida. E até onde eu sei, o fogo atingiu o 17º andar. Então começamos a fazer o rescaldo de cima para baixo. Por volta mais ou menos do meio-dia, estávamos fazendo o rescaldo no 5º andar. E eu estava próximo do sargento Jair e olhei assim, sem querer, para uma porta. Fiquei assim meio em dúvida e virei para o sargento Jair, né? Falei, sargento, aquilo está me parecendo um pé. O sargento olhou também, igual alguns instantes ali olhando, e sim, dirigiu até lá e eu fui atrás dele. Quando chegamos lá, encontramos as 4 vítimas. 5 vítimas. E eram exatamente as pessoas que ainda estavam desaparecidas, né? Ainda não tinham sido encontradas, né? 5 últimas vítimas do incêndio, um total de 17 vítimas. E eu digo que foi a minha grande experiência, porque naquele momento eu tive assim consciência da profissão que eu estava abraçando.
que eu ia ver muita coisa que eu não gostaria de ver. Por força do ofício, ia ter que ver. Ia ter que achar um meio de bloquear minhas emoções, meus sentimentos, né? Não é ser insensível. Eu teria que controlá-las, porque senão, como é que eu ia progredir na carreira? Como é que eu ia para uma ocorrência e me sensibilizar com o que eu ia ver? E entrar em pânico? Não podia. E quando você entra em pânico, você perde o raciocínio. Você deixa de raciocinar. E como é que eu ia ser um profissional? Como é que eu ia atuar profissionalmente? E em 94, 95, não me lembro bem, começou-se um outro trabalho no bombeiro, né? Já tinha sido editado o manual do Corpo de Bombeiros, né? Entre aspas, a Bíblia do bombeiro, e começou-se o trabalho dos POPs, Procedimentos Operacionais Padrão. E eu, com vários sargentos, soldados e cabos da época, que eu me lembro, eu, Sargento Procópio, Luiz Henrique, Sargento Neto, Geraldo, Fioroni, Crispim, Giroto e outros que eu não me recordo agora, peço desculpa. Fomos encarregados de fazer o POP, se não me engano, o número 5, que era incêndio em edifícios altos. E começamos a fazer esse trabalho. E tivemos logo um desafio na elaboração do caderno de instrução. O nosso primeiro desafio aí foi a definição de edifício alto. O nosso grande debate logo de início. Qual a definição, como a gente iria definir edifício alto? Sabíamos que o principal era a altura, mas como estabelecer essa altura? Então, edifício alto é toda a edificação inatingível na sua totalidade, operada por equipamentos manuais a nível do solo. Depois fomos para o nosso segundo desafio, que foi exatamente o vídeo de instrução. Tivemos que fazer lá no posto da Sé, inclusive nessa época o Geraldo, que era habilidoso com câmera, nos auxiliou muito, né? Gravando imagens, né? Fizemos assim uma filmagem, né? Improvisada para ilustrar os dizeres do vídeo, e conseguimos montar esse vídeo de instrução. E aí depois, no posto Consolação, me deparei também com uma ocorrência que, apesar de toda a minha experiência, de toda a tentativa de autocontrole, me abalou muito. Foi num sábado também, à tarde, ocorrência de fogo em alto, na Eusébio Matoso. Então saímos da Consolação para atender a ocorrência. Estávamos aproximadamente a uns 300 metros do veículo. Era uma Brasília de 2 portas. As labaredas já estavam aproximadamente a uns 3 metros de altura. E a gente não conseguia chegar mais próximo do veículo porque o pessoal estava cheio de veículo. Eusébio Matoso, uma avenida movimentada, né? Mesmo no sábado, assim, à tarde, tipo 14 horas, 13 horas, não me lembro bem o horário. E o pessoal estava até cismado em passar com o veículo, porque ele não estava no meio da pista, mas ele estava entre o jardim, entre uma saída do jardim, um acesso para outra pista do jardim central. E quando conseguimos, depois de alguns segundos, chegar numa distância de aproximadamente uns 30 metros, 20 metros, já prevendo a problemática, né? Já tinha determinado para a guarnição, eu era o comandante do ABE 20. A hora que a gente chegar numa distância que podemos combater o fogo, vocês não vão armar a linha, não. Puxa o mangotinho e você, Rossi, que era o motorista, desce e já liga a bomba e vamos tentar extinguir isso o mais rápido possível. Realmente foi até rápido. Acho que em menos de 1 minuto tínhamos dominado o fogo. Mas aí, quando tivemos visão do interior, veio a cena, né? Tinha 2 vítimas que não conseguiam sair do interior do veículo. Não tinha certeza, mas tudo indicava que era uma mulher com uma criança no colo. Eu conversei, eu solicitei o comando de área no local e era o tenente Jair, que era oficial de área. Eu acho que toda a guarnição ficamos assim, em silêncio, né? Ali
do lado do veículo, aguardando chegar ao ar. Aí relatei o ocorrido para o ar, e aquilo realmente foi uma ocorrência que mexeu muito comigo. Mas controlei as minhas emoções naquele momento, né? E vida que segue, vida profissional que segue. O interessante da nossa profissão é que ora você é professor, ora você é aluno. Mesmo sendo professor, você está sempre sendo aluno, está sempre aprendendo. Não só pelos mais antigos ou mais superiores seu, mas também pelos mais modernos e subordinados a você. E eu aprendi, eu tive grandes profissionais e posso destacar, espero não estar sendo injusto com ninguém, mas eu não posso deixar de reconhecer dois grandes mestres, que eu tenho eles como mestre na minha profissão. E foi Jair do Espírito Santo, se aposentou capitão, e eu creio que o tenente se aposentou tenente, Valdir Rintz, foram os quais cheguei a ser sargento junto com eles, trabalhar com eles em outra atividade, extra corporação, né? E foram realmente meus grandes mentores, né? Enfim, me considero um profissional bem-sucedido. Tive uma porta que se fechou, mas Deus não deixa ninguém desamparado, né? Aliás, tem um ditado no Corpo de Bombeiro, que Deus deve ser bombeiro. Então, quando eu vi que tudo na minha carreira tinha terminado, que o meu sonho tinha terminado, abriu-se outra porta. Bom, me aposentando, né? Passando para a reserva, eu fui para o interior, onde resido atualmente, um município chamado Torrinha, uma cidade pequena, menos de 10 mil habitantes, bem próximo do município mais conhecido, que é Brotas, né? E hoje tenho uma qualidade de vida boa, né? E posso usufruir daqui do que eu plantei, né? Estou colhendo o que eu plantei. E acho que sempre fui um profissional muito bem reconhecido, muito bem sucedido na minha profissão. E desejo aos meus irmãos de ontem, né, do passado, do presente e do futuro, uma boa sorte e que Deus os proteja.